Olá, pessoal. Estou aqui para apresentar, através do edital PROAC Direto 39/2021, o projeto Orim nas Aldeias, influência dos ritmos africanos na musicalidade brasileira. Sou Shiri Badaró e, além de ser dramaturga, escritora, atriz, diretora de teatro, de produção artística, compositora, cantora, musicista, eu sou também Ialorixá de Candomblé. Tenho como função ser presidente do grupo Ilê Atundê, que contém a Companhia Atundê de Teatro, Braizes Banda, Coral Afro-Indiano Brasileiro Zazimambembe e o Ilê Atundê. Pretendo, nesse culto apanhado, resumir o que os ritmos africanos trazem para a musicalidade brasileira, escolhendo 3 ritmos: maracatu, ijexá e samba. Com a chegada dos milhões de africanos que foram forçados a vir para o Brasil, formaram-se a cultura afro-brasileira e a maior população de origem africana fora da África. A cultura afro-brasileira tem como uma das principais características a falta de homogeneidade cultural em todo o território nacional. Isso acontece, porque recebemos africanos de diversas origens que se viram obrigados a adaptações para que suas práticas e representações culturais sobrevivessem. Por isso é comum encontrarmos a herança cultural africana representada em novas práticas culturais. Bom, nós temos 2 grupos de maior destaque e influência no Brasil, que são os bantos, trazidos de Angola, Congo e Moçambique, e os sudaneses oriundos da África Ocidental, Sudão e da costa da Guiné. Devemos ressaltar que as regiões mais povoadas com mão de obra africana foram Bahia, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. A cultura afro-brasileira é parte extremamente importante da memória e da história brasileira. Ela compõe os costumes e as tradições, a mitologia, o folclore, a língua falada e escrita, a culinária, a música, a dança, a religião, enfim, o cenário cultural brasileiro. A influência afro-brasileira está patente em expressões como samba, jongo, carimbó, maculelê, maracatu, entre outras. E essas expressões utilizam instrumentos variados, com destaque para afoxé, atabaque, berimbau, acogô e tambores. Existem outras expressões musicais que são também corporais. Elas refletem nas formas de dançar, como no caso do maculelê, do samba de roda, que é uma variação musical do samba. Temos outras expressões de música e dança, como danças rituais, o tambor de crioula e os estilos mais contemporâneos, como o samba reggae e o axé baiano. Finalmente, merece destaque especial a capoeira. Ela é uma mistura de dança, música e artes marciais proibido no Brasil durante muitos anos e foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2014. Vamos começar com o maracatu. O maracatu é uma manifestação da cultura afro-brasileira que envolve música e dança. Sua origem remonta à época do Brasil colonial e consiste em uma mistura das culturas africana, portuguesa e indígena. É, portanto, uma expressão genuinamente brasileira e foi criada no estado de Pernambuco, sendo presente sobretudo nas cidades de Olinda, Recife e Nazaré da Mata. O maracatu tem a sua expressão mais antiga, datada de 1711. O maracatu rural ou maracatu de baque solto é um tipo de maracatu com origem no estado de Pernambuco. Tem como principal símbolo o caboclo de lança e distingue-se do maracatu nação por sua organização, personagens e ritmo.
O cortejo do maracatu rural diferencia-se dos outros maracatu por suas características próprias e pela essência de sua origem refletida no sincretismo de seus personagens. A orquestra é formada por instrumentos de percussão e sopro. O maracatu nação ou maracatu de baque virado contém música, dança e ritual de sincretismo religioso com origem no estado de Pernambuco. Trata-se do mais antigo ritmo afro-brasileiro. É formado por um conjunto musical percussivo que acompanha um cortejo real. Os grupos apresentam um espetáculo repleto de simbologias, e marcado pela riqueza estética e pela musicalidade. O momento de maior destaque consiste na saída às ruas para desfiles e apresentações no período carnavalesco. O maracatu elefante é um dos mais antigos maracatus, fundado em 15 de novembro de 1800. A escolha do elefante como nome e símbolo da agremiação deve-se ao fato desse animal ser protegido por Oxalá, que é o orixá associado à criação do mundo e da espécie humana. Os cortejos de maracatu são uma réplica das antigas cortes africanas. Os negros, ao serem sequestrados e vendidos, trouxeram para o Brasil, suas raízes e mantiveram seus títulos de nobreza. O cortejo é composto por uma bandeira ou estandarte abrindo as alas. Logo atrás segue a Dama do Passo, que carrega a calunga, representando todas as entidades espirituais do grupo. Atrás dela seguem as iabás, que são conhecidas popularmente de baianas, e pouco depois a corte e o rei e a rainha dos maracatus. Os títulos de rei e rainha são passados de forma hereditária. Essa ala representa a nobreza da nação. Mantendo o ritmo do desfile, segue os batuqueiros. Os instrumentos são diversos: alfaias, que são uma espécie de tambores, caixas ou taróis, ganzás e abês, sendo que esses últimos são conduzidos por mulheres que vão à frente desse grupo e fazem do seu toque um espetáculo à parte. Existem grupos de maracatu nação em todo o território brasileiro e também no exterior, especialmente na Europa e na América do Norte. No estado de São Paulo, os primeiros maracatus são os das Irmãs Ibeji, na própria cidade de São Paulo, no qual participei em minha infância e adolescência como Dama do Passo, e o da Raquel Trindade em Embu das Artes, que hoje em dia é o maracatu mais antigo do estado, que com seu passamento hoje é levado pela atual Rainha Cambinda, sua nora Elisibere dos Santos Monte Trindade de Souza, por seu filho Vitor da Trindade, pelo mestre Caçapava, netos e pessoas que já faziam parte do maracatu. Força da natureza, volta todos pra cantar. Força da natureza, volta todos pra cantar. E a viver, e a viver. Força da natureza, que porta todos pra sonhar. E a viver, e a viver.
todos pra sonhar. Mais de 30 anos de história, trazendo forças da natureza. Vem aí atender, fomentando alegria e beleza. Mais de 30 anos de história, trazendo forças da natureza. Vem aí atender, fomentando alegria e beleza. Vem da África, nossa energia, nosso axé, maracatu, barra-vento e afoxé. Vem da África, nossa energia, nosso axé, maracatu, barra-vento e afoxé. Teatro, música, dança, comida e pintura, e atender. Tenha certeza que é arte pura. Teatro, música, dança, comida e pintura, e atender. Tenha certeza que é arte pura. Tenha certeza que é arte pura. Tenha certeza que é arte pura. O samba, em sua forma brasileira, tem origem nos povos bantu que chegaram ao nosso país durante o processo de escravidão. Os bantus têm um ritmo muito contagiante e animado chamado cabula, que é tocado em atabaques, a partir do qual originaram-se o samba de roda, bastante comum na Bahia, e o samba nos moldes que conhecemos, que se desenvolveram em São Paulo e no Rio de Janeiro e se difundiram em todo o país, inclusive em regiões fora do Brasil, trazendo variações de ritmos diversas. A difusão do samba pelo país foi, em grande parte, resultado da popularização das escolas de samba na década de 1930 e também da reprodução das canções desse gênero musical pelo rádio. Com o passar do tempo, a evolução do samba levou ao surgimento de subgêneros como samba-enredo, pagode, bossa nova, entre outros. Um elemento fundamental são os instrumentos de percussão, e quando surgiu, atabaques e tambores eram muito utilizados. No samba urbano carioca, atualmente, uma das modalidades mais populares do samba, os instrumentos mais utilizados são o pandeiro, o surdo, o tamborim, a cuíca, o ganzá, o cavaquinho, o violão, o agogô, o reco-reco, entre outros. O samba é um gênero musical com origem na cultura africana presente em nosso país. A primeira alegação sobre as origens do samba está relacionada com rodas de dança realizada pelos escravos africanos no Brasil. Entre as danças praticadas estão o lundu, o coco, o fandango, entre outras. Essas danças eram puxadas, sobretudo, pelos ritmos dos batuques. As transformações que aconteceram no Brasil no final do século passado, incluindo a abolição da escravidão, fizeram com que muitos negros libertos se mudassem para a capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro. Mudar-se para a capital era uma forma de construir uma nova vida, uma vez que nos lugares de origem os ex-escravos tinham pouco a ganhar.
No Rio de Janeiro, os negros reuniram-se em bairros como Saúde, Estácio e Gamboa. Esses encontros davam-se nos terreiros, locais de práticas religiosas e encontros comunitários, além de lazer e diversão. Os terreiros eram propriedade das tias baianas, mulheres que difundiram práticas do candomblé no Rio de Janeiro e usavam suas casas para que os sambas pudessem acontecer. Isso porque, até a década de 1920, as festividades afro-brasileiras eram proibidas, pois eram considerados imorais pelos costumes da época, um indício claro de racismo sobre a cultura afro-brasileira. Além disso, as celebrações realizadas por essas tias eram uma forma de integrar a comunidade e receber aqueles que haviam chegado ao Rio de Janeiro recentemente. Os sambas da época costumavam fazer pequenos jogos de palavras e contavam causos comuns da época, assim como denunciavam as condições de vida dos negros no Rio de Janeiro. Esse tipo de samba, então, nasceu nos terreiros das tias baianas, das quais se destacaram a Amélia e Seata. Um marco da história do samba, segundo os historiadores especializados no assunto, foi o lançamento de Pelo Telefone, criado em 1917 por Donga, Mauro de Almeida e Senhor, e lançado como um samba carnavalesco. Nesse período, o samba ainda não era aceito como estilo musical pela sociedade e a repressão ainda existia sobre os sambistas. Na década de 1920, surgiram as escolas de samba e essas agremiações começaram a incorporar o samba e adicioná-lo a práticas comuns do carnaval carioca. Nessa junção de samba e carnaval, resultou a criação do samba enredo, um estilo de samba criado para puxar desfiles carnavalescos e passar uma determinada mensagem. As escolas de samba e os desfiles de carnaval contribuíram para a popularização do samba no Brasil. Foi durante a Era Vargas que o samba passou de um gênero musical perseguido para um dos estilos musicais mais populares do nosso país. A popularização do samba no cenário cultural carioca faz com que o gênero ganhe espaço na indústria fonográfica brasileira. Assim, o samba ganhou espaço e divulgação nas rádios. Na década de 1930 em diante, o samba tornou-se um dos gêneros musicais mais populares no Brasil e mais conhecidos no exterior. O ritmo modernizou-se e novos subgêneros surgiram ao longo do tempo e trouxe uma variedade de ritmos considerável para o samba, se tornando um dos mais ricos da música popular brasileira. Muitos sambistas consolidaram-se de lá para cá e podemos mencionar alguns nomes. Noel Rosa, que compôs cerca de 300 canções entre 1930 e 1937. O Cartola, Bete Carvalho, madrinha de tantos compositores sambistas. Bezerra da Silva, Carmen Miranda, que a despeito de não ser brasileira, levou o samba para fora do Brasil, Martinho da Vila, Alcione, Nelson Cavaquinho e Adoniran Barbosa, entre tantos outros. Cachimbo tá no topo, mandei moleque buscar. Cachimbo tá no topo, mandei moleque buscar. No topo da Juremê, meu cachimbo tava lá. No topo da Juremê, meu cachimbo tava lá. Cachimbo tá no topo, eu mandei moleque buscar. Cachimbo tá no topo, eu mandei moleque buscar. No topo da Juremê, meu cachimbo tava lá. No topo da Juremê, meu cachimbo tava lá. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Vovó não quer casca de coco no terreiro.
carneiro. Vó não quer casca de porco no terreiro. Vovó não quer casca de porco no terreiro. Pra não lembrar dos tempos do carneiro. Pra não lembrar dos tempos do carneiro. Ah, meu Deus, que negas feias benditas. Ah, meu Deus, que negas feias benditas. São tão caprichosas, são tão feiticeiras, são tão dengosas. Ai, meu Deus, como são cheirosas. São tão caprichosas, são tão feiticeiras, são tão dengosas. Ai, meu Deus, como são dengosas. Ai, meu Deus, que negas feias benditas. Ai, meu Deus, que negas feias benditas. São tão caprichosas, são tão feiticeiras, são tão dengosas. Ai, meu Deus, como são cheirosas. São tão caprichosas, são tão feiticeiras, são tão dengosas. Ai, meu Deus, como são cheirosas. Vovó não quer casca de porco no terreiro. Vovó não quer casca de porco no terreiro. Pra não lembrar dos tempos do carneiro. Pra não lembrar do tempo dos carneiros. Pra não lembrar do tempo do carneiro. Pra não lembrar dos tempos do carneiro. Pra não lembrar dos tempos do carneiro. E agora vamos ao afoxé. Afoxé é o nome de uma manifestação popular de origem africana, cujo ritmo é derivado do Ijexá, que vem do Irubá, tocado em atabaques. O afoxé apareceu pela primeira vez nas ruas da cidade de Salvador, Bahia, nas décadas do século XIX. O afoxé carrega muitas semelhanças musicais com o Ijexá, e atualmente existem grupos que cultuam esse ritmo em várias regiões, como nos seguintes estados brasileiros: Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros. Além de ser o nome da expressão artística, é como se chama o instrumento musical utilizado nesse traço da cultura popular brasileira. O afoxé é considerado um candomblé de rua e inclusive é tido por alguns como uma espécie de maracatu. Carregado de influência religiosa, é um cortejo que faz parte do carnaval, mas não pode ser confundido em hipótese nenhuma com bloco carnavalesco. O afoxé ajuda a compor as manifestações culturais presentes na festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim. Essa festa é considerada patrimônio imaterial da Bahia pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e pela Unesco. Para quem não conhece o candomblé e suas cantigas, o afoxé parece com um bloco carnavalesco diferente, mas é um candomblé de rua. Suas principais características são as roupas nas cores dos orixás, as cantigas em língua iorubá, instrumentos de percussão, atabaques, agogôs, afoxés e chequerês. O ritmo da dança na rua é o mesmo dos terreiros, bem como a melodia entoada. Os cantos são puxados em solo por alguém de destaque do grupo e são repetidos por todos, inclusive os instrumentistas. Antes da saída do grupo, ocorre o padê de Exu, que é uma cerimônia religiosa feita antes dos ritos aos orixás numa festa de terreiro. O afoxé é um cortejo de rua que sai tradicionalmente durante o carnaval em diversas cidades brasileiras. É importante observar nessa manifestação os aspectos místico, mágico e, por conseguinte, religioso. Apesar dos afoxés se apresentarem aos olhos dos menos entendidos como blocos carnavalescos, os praticantes trazem fundamentos dos preceitos religiosos ligados aos cultos dos orixás, motivo primeiro da existência e realização dos cortejos.
Os grupos de afoxés passam por grandes modificações, como todo fato folclórico, sujeito e aberto às modificações socioculturais. E apesar disso, esses grupos procuram manter valores e características de africanidade, como cânticos em dialetos africanos, o uso de um instrumental de percussão, incluindo atabaques, agogôs e cabaças, utilização de cores e símbolos que possuem significados específicos dentro dos preceitos religiosos dos terreiros de Candomblé. Na cidade de Salvador, os dias dos afoxés ocorrem no domingo e terça-feira de carnaval, sempre à tarde. As agremiações, além de desfilar pelo centro da cidade, visitam terreiros de candomblé e casa de pessoas amigas. Os laços religiosos que congregam as pessoas nos afoxés importam, antes de mais nada, pela manutenção de valores culturais pertinentes ao afoxé e suas tradições negro-africanas, transportadas para o Brasil, adaptadas e assimiladas dentro de uma nova realidade. O afoxé Embaixada da África foi a primeira manifestação negra a desfilar pelas ruas da Bahia em 1885. Em seu primeiro desfile, utilizou indumentária importada da África. Ojo